Olá, bom dia a todas e todas. Estamos aqui para o nosso 7º encontro. Está quase acabando, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre escola e educação. Nesse aspecto, nós vamos ter o sentido tanto da escola como produto físico da educação e como produtora de educação, e a educação como aquela que tem um lugar próprio para o seu exercício. Ora, nós temos lá na nossa LDB, já foi visto isso em momentos anteriores, que a educação pode ser realizada em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Inclusive, nós estamos aqui reforçando a necessidade da educação ser posta no ambiente do trabalho, não é isso? Entretanto, quando nós falamos em educação formal, educação aquela que forma para habilidades e competências profissionais específicas, nós vamos tratar desta forma de educação em um lugar específico. E que lugar é este? É a escola. Então, uma educação pública completa, nós vamos ter aqui no nosso primeiro conceito, é aquela que reúne ao mesmo tempo a instrução e a formação moral. Uma escola na qual isto é praticado chama-se Instituto de Educação. Eu achei interessante trazer essa afirmação de Kant para cá, porque nós estamos dentro de um Instituto de Educação. Ora, e se eu quero uma educação completa, a minha educação, ela tem que prever, ao mesmo tempo, a instrução e a formação moral. Isto Kant vai dizer que ocorre dentro de um instituto de educação. Então, veja, embora, como nós falávamos antes, nós temos que a LDB vai nos dizer que o ato de educar, ele pode ser processado, ele pode se dar dentro de qualquer espaço, inclusive dentro do espaço do trabalho, não é? Nós vamos ter um lugar obrigatório para a educação, que é a escola. E aqui Kant já definia escola, que tinha como a função de unir o ensino moral e o ensino de competências e habilidades ao Instituto de Educação. Isso muito nos é importante na medida em que o nosso exercício educativo, em que o nosso fazer se realiza especificamente dentro de um Instituto de Educação por excelência, não é? O nosso Instituto Federal de Rondônia. Qual é o objetivo desta nossa inter-relação entre educação e escola como seu lugar obrigatório? É compreender que o ato de ensinar e de aprender são correlatos, e estes atos tanto fazem parte da instituição escolar quanto residem fora dela. Mas eu não posso esquecer que o que alimenta aquela educação que está fora do recinto escolar é exatamente o que nós levamos da escola para aquele ambiente, para aquele lugar. Não é? O ensino de dentro e o ensino de fora da escola. O ensino escolar no Brasil é direcionado pela LDB. Esta lei determina que conteúdos e componentes disciplinares devem ser ensinadas na escola. Ora, nós vamos então poder compreender que há diversas formas de educação. Aquela educação que eu promovo dentro da escola, ela deve ser organizada e ela deve se submeter às diretivas de uma lei de diretrizes de bases, que é a nossa conhecida LDB. A LDB, nesse caso, ela vai estipular os conteúdos que não podem ficar de fora. Ora, professora, eu não posso fazer uma educação diferente? Claro que pode. Hoje nós primamos pela inovação no conhecimento, sobretudo dentro de um instituto de educação. Entretanto,
entanto, você pode acrescentar elementos àquele conteúdo, mas jamais pode substituí-lo ou deixar de ministrá-lo em função de outros. Isso só pode ser feito a partir de uma proposta curricular conjunta, realizada coletivamente entre gestores, professores, diretores, enfim, com todas as esferas daquelas pessoas que estão nas direções escolares, ok? Então, lá no artigo 8º, primeiro parágrafo da LDB, nós vamos ler que caberá à União a coordenação, lá vem nossa palavrinha mágica, da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ora, só neste artigo da LDB era capaz de nós passarmos uma aula inteira. Pena que nós não podemos fazer isso, não é? Mas nós vamos ainda assim demonstrar para você qual é a intenção que esse objetivo tem. Veja, nós vamos ter que primeiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Vamos parar bem aqui. Vocês lembram que nós falamos que quando eu estou no exercício político, isso foi nossa aula anterior, quando eu estou no exercício político, quando eu sou um profissional político, eu tenho que coordenar metas, eu tenho que coordenar ações para atingir objetivos. Então, a União, não é? Através de quem? Através dos seus profissionais políticos voltados para a educação, vai coordenar a política nacional da educação. Como que ela vai fazer isso? Articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa. Vocês devem lembrar também de aulas anteriores que nós enfatizamos que não é possível eu falar de política sem eu falar de norma, sem eu normatizar ações. E nada mais submetido a essa normatização do que a educação de dentro da escola, a educação formativa, a educação que prevê o desenvolvimento e a formação de habilidades e conteúdos profissionais para um aluno. Redistributiva, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Ela tem que saber distribuir, não é, o conteúdo a cada faixa etária. Eu não posso ensinar, por exemplo, função linear para uma criança de 7 anos. Ah, professora, mas eu conheço um garoto que é gênio tal. Ele é gênio, o nome está dizendo, ele foge daquela matriz regular para a qual o ensino percebeu, pesquisas perceberam que criança nessa faixa etária recebe tal e tal ensinamento. Então, ela redistribui o conhecimento. E ela é supletiva, no sentido que ela tem que dar suplementos. Que suplementos são esses? São condições físicas, materiais e organizacionais para o exercício da educação formal. E como é que eu tenho isso? Ora, basta você olhar a escola. Na escola você tem que ter uma estrutura física bastante organizada. Você chega a ter a secretaria, lá tem os arquivos, tem que ter papel, tem que ter computador. Tudo isso faz parte de suplementos que favorecem a redistribuição e a normatização da educação em relação às demais instâncias educacionais, ok? O ensino de dentro e o ensino de fora ainda continuando. Dentro da escola, tem-se a obrigatoriedade de se aprender, entre outros saberes, a língua portuguesa. Isso aqui foi um exemplo que a gente retirou para trazer para vocês a seguinte explicação. Querendo ou
ou não, desde que a criança entra na escola, o que mais ela faz é praticar o exercício da linguagem. E por que isso acontece? Porque, como nós falávamos em momentos anteriores, a linguagem é o nosso modo de nos manifestarmos e nos mostrarmos como presença no mundo. Eu só estou aqui porque eu tenho esta competência de me comunicar, de falar, de dizer o que aprendi e o que é possível ensinar a partir desse aprendizado. Na escola, obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. Ora, mas professora, é obrigada eu aprender a ler e escrever? É, de certo modo, dentro da escola, isto é uma obrigação, porque o ler e o escrever é uma necessidade para o ser humano. Veja que o ser humano, mesmo antes de se fazer em instituições, o ser humano já se expressava desenhando dentro das cavernas aquilo que ele pretendia, aquilo que ele sentia. Não é à toa que os primeiros escritos são extremamente rudimentares e eles são o quê? Conteúdos que a gente vai falar, conteúdos internos de observação de culto, na medida em que eles todos estão envoltos, abrigados dentro de cavernas, lugares específicos que vai aí ter toda uma rede de antropólogos que vai fazer uma análise do porquê que isto acontecia e vai inclusive relacionar o ato das primeiras escritas a uma intenção já religiosa, uma intenção já de religar o homem se vendo como um ser capaz de se ligar a algo divino, mesmo antes de se ter esta noção teológica de Deus. Então, e como é que isso vem para a escola? Por que vem para a escola se eu já entro sabendo falar? Por que eu não posso aprender isso fora? Porque a escola ela tem que lhe dar condições de conhecer, observar e se mover, se movimentar dentro do mundo que você vive, não é? Eu gosto, muitas vezes, quando eu falo em movimento, eu gosto de abrir um parêntese, aqueles meus parênteses horrorosos, né? Que podem, às vezes, deixar você meio complexo, mas aí você vai procurar. Você, meu aluno, minha aluna, que está aí do lado, tem acesso à internet? Baixa lá a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 4º, se não me engano, vai falar do direito de ir e vir. Eu acho interessante essa liberdade, como ela é uma liberdade autónoma, não é? Que a gente vai chamar, que ela é a liberdade do movimento. Eu tenho que me mover no mundo. Antes dessa declaração, Dostoiévski escreve um livro muito conhecido chamado Crime e Castigo. E lá a personagem tem uma frase fantástica que mostra esta liberdade de movimento, esta liberdade de ir e vir. Perguntado onde ele vai, por que ele vai, ele diz, vou ao recanto, ao bar, né? Porque nos dias de hoje é necessário se ter onde ir. Veja que quem dizia naquela época, século XVIII, final do século XVIII, que não tinha um lugar para ir, era tão discriminado hoje quanto você dizer que não é um trabalhador, que não é um estudante. Mas voltando aqui, por que, não é? Nós vamos perguntar, a linguagem é obrigatória, o ensino da língua é obrigatório dentro da escola? Ele vai dizer, se a escrita e a linguagem são utilizadas apenas dentro da escola. Vamos perguntar aqui, a escrita e a linguagem são utilizadas apenas na escola? Existe algum saber que já levo comigo para dentro da escola? Eis o problema que ele coloca. Na medida em que vai se entender, não é? Vai se querer compreender a escola como lugar onde obrigatoriamente se aprende a ler e escrever.
A linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social. No trânsito, é necessário se ter o domínio da língua ortográfica para se orientar. E além de se ter, eu vou mais longe, o domínio da língua ortográfica, nós devemos dominar outros sinais. As placas de trânsito, por exemplo, elas são um código à parte da linguagem, mas é uma forma de linguagem, a qual você tem que estar apto para se mover. Olha aí, não é? O verbo movimentar-se, voltando novamente para se mover no mundo, não é? E aí a responsabilidade da escola, para que você esteja orientado para saber mover-se no mundo. Por isso que na escola é obrigado a ler e escrever. Por outro lado, a criança já chega falando na escola. Ela aprenderá a utilizar a língua em sua norma culta. Quando nós estamos no ensino, eu costumo dizer para todos vocês, alunos e alunas, a seguinte questão: por que eu faço você está fazendo redação, está lendo, pesquisando? Por que eu peço esse tipo de exercício para o meu aluno? Porque tem uma questão. Quando eu vou estudar, eu não vou estudar para me manter do mesmo jeito. Eu vou estudar para mudar um comportamento, mudar meu vocabulário. Eu não posso dizer que terminei o curso, fiz a disciplina de Homem, Pensamento, Cultura, e eu não aprendi o significado de uma palavra diferente. E se eu aprendi o significado de uma palavra diferente, por que eu não trago essa palavra para o meu dia a dia? Por que eu não efetivo o significado dessa palavra na minha vida cotidiana, no meu trabalho? Eu estudei para isso, então eu tenho que fazer disto, olha aí, um movimento, um devir, um momento de transformação. Porque não adianta eu estudar e não modificar. A mesma coisa seria eu ter pensamento. Nós só pensamos para mudar. Não é por outra coisa que nós nascemos com razão. Se fosse para nós sermos sempre a mesma coisa, não haveria necessidade de nós termos nascido com razão, porque não ia mudar nada. Agora a gente nasceu com essa competência, com essa, digamos assim, ferramenta, exatamente para provocar mudanças no mundo em que nós vivemos e construir mundos diferentes também. Por isso que nós temos que aprender uma língua na norma culta, porque quando eu conheço, quando eu aprendo, eu amplio o âmbito da minha ação. Eu amplio também o público com o qual eu vou debater melhorias. Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham. Pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos no diálogo. O que eu acho interessante a gente perceber que a educação, esteja ela no seu lugar obrigatório, que é a escola, ou esteja ela no lugar do trabalho, ou esteja ela num grupo de leituras, você vai sempre perceber que a educação, ela só se faz no compartilhamento. Eu não posso falar de educação em isolamento. E aí eu gosto muito de trazer o Kant para você, que ele lá na Crítica do Belo, né? Na Crítica do Juízo, perdão, ele vai dizer assim: ora, se eu morasse numa ilha sozinho, eu não teria necessidade de ornamentar a minha casa, mas eu vivo em sociedade e a sociedade me vê pelo que eu apareço. Você já vai ter a necessidade da educação,
até para você ser bem visto socialmente, não é? Isto que muito me anima, este compartilhar um mundo, uma vida por meio da educação. Esta é a maior ganho da educação, porque você vai ter, se você está dentro da escola, que compartilhar o aprender e o ensinar. Se você está no local do trabalho, do mesmo modo. Se você está num convívio com amigos, do mesmo modo. Outro corifeu da filosofia importantíssimo que nos diz, inclusive em ato, que a educação é este compartilhar, foi Platão. Platão nunca escreveu uma prosa, só escreveu diálogos, né? Inclusive cartas, muitas cartas, mas só escreveu diálogos. Isso está nos dizendo em ato que educação é compartilhar. Educação é um estar com, é um estar juntos para melhorar, não é? O ensino escolar deve ser o elemento de troca, de novo nós aqui, de troca constante com as experiências sociais. E aí nós vamos ter a nossa tão famosa LDB, dizendo que a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é uma necessidade, é uma exigência. É isto aqui que eu acho que deve, nesse momento que nós estamos caminhando para o fim desse módulo, eu acho que é ver a educação como este vínculo, como este fio invisível que une a todos nós, quer no trabalho, quer na sala de aula, como estudante, quer em nossa casa. Este fio é a educação que vai nos ligar a todos. É isto que eu acho que tem que nortear a nossa prática educacional, tanto no trabalho quanto dentro da escola, principalmente nós, profissionais da educação. Não é? Escola como espaço compulsório da educação. Isso aí é este filósofo que escreve sobre a educação, sobre a pedagogia, um livro fantástico que está lá na nossa bibliografia, nas referências bibliográficas da Carta de Navegação. Quem tiver oportunidade pode baixar pela internet, porque todos esses livros eles já são de domínio público, você baixa em PDF sem custo e vai ter uma leitura satisfatória e que vai com certeza fazer você pensar sobre uma face do caráter da educação, que é essa de formar o ser humano como pessoa. E aí o que é que Kant vai dizer? O homem precisa de formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá valor em relação a si mesmo como um indivíduo. Veja, quando a gente aprende, que a gente diz assim, poxa, eu fui bem na prova, isso dá uma satisfação, não é? Isso dá uma satisfação para nós. Essa satisfação nós apenas podemos compartilhar com os outros. Mas aquilo que nós sentimos de satisfação é muito maior do que aquilo que nós podemos, na verdade, falar para os outros. Agora, por que o homem precisa da formação ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins? Porque o homem é o único animal na Terra que precisa ser ensinado. Se você vê, por exemplo, a vaca, quando ela tem um bezerrinho, ninguém coloca o bezerrinho em pé e fica, vem, neném, vem. Não é assim. O bezerro já nasce andando, mas o ser humano não. O ser humano passa por um processo e ele precisa ser conduzido, porque você vai ver que a criança, quando ela está começando a andar, ela não tem noção de perigo. Ela não tem um instinto de defesa. Então, tem que alguém estar conduzindo os seus passinhos, os primeiros passos, para indicar até onde ela pode ir. Porque senão ela se machuca, ela cai, ou ela até pode morrer se não tiver um cuidado adequado, não é? Então, desde aí,
você vai ver o caráter necessitário da educação. A educação para o ser humano é uma necessidade. Eu, por exemplo, se eu não tivesse pessoas que me ensinaram, se eu não tivesse minha mãe, meu pai para me colocar na escola, se eu não tivesse tido professores, se eu não tivesse tido amigos, pessoas da sociedade que me ajudassem, eu não teria me formado, não é? Como é que eu ia me formar sozinha, descobrir tudo só? Não é possível, não é? Por isso que nós temos aí todo um processo ideológico, não é? Que nós vamos ter que a arte, a educação, ao mesmo tempo que elas lhe ensinam, que elas lhe expandem, ao mesmo tempo elas também lhe obliteram, não é isso? Então nós temos que estar atentos, não é, a isso, porque depois que nós adquirimos determinado conhecimento, nós temos que refletir sobre nossa realidade política e social. Por isso a educação, ela é necessária para o ser humano, né? A formação da prudência, porém, prepara o homem para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. E aí ele bota lá. Quando eu aprendo uma profissão, olha nosso alinhamento aí, quando eu aprendo uma profissão, eu tenho um valor como indivíduo. Mas quando eu aprendo a formar um caráter, a ter uma posição social, quando eu me torno um cidadão, eu tenho um valor público. Mas, professora, como é que eu adquiro um valor público? Ora, você, minha aluna, meu aluno, aí na sua cidade, seja lá em Machadinho, seja lá no polo binacional, polo binacional. Estão me ajudando aqui, perdão, meus queridos, né? Enfim, seja lá em Nova Brasilândia, eu tenho certeza que as pessoas dizem assim, o Antônio, a Maria, eles trabalham lá na escola tal. Olha aí o seu valor como cidadão, você é um profissional daquela escola. Você é um profissional de determinada empresa. Nesse sentido, você tem um valor público, porque você, dentro do seu cargo, você não pode errar. Você até pode, não vamos colocar isso numa dimensão, não é que eu não vá cometer uma falha. A falha que você não pode cometer é de caráter. Como teve uma época aí na crise da Espanha, eu acredito que vocês viram nos noticiários, foi muito divulgado, não é? O povo fazendo fila, quase 40% da população produtiva da Espanha buscando emprego, sem emprego, e o rei foi caçar elefantes. Isso deu uma repercussão tão negativa, que o rei teve que ir na televisão dizer, olha, eu errei. Veja, por que ele teve que fazer isso? Porque não foi um erro burocrático, um erro que se conserte, foi uma falha de caráter. Como é que meu povo está ali buscando trabalho e eu estou lá no lazer caçando elefante? Não é? Isto não é bom, assim é você. No seu ato de cidadão, você está dentro da escola. Então, tudo que você fizer ali dentro, você tem que estar relacionado em dignidade com o posto que você ocupa. No sentido de que, quando forem falar de você, não vão falar da sua pessoa, vão falar do funcionário. E é isto que a gente também forma aqui, um funcionário que saiba aliar a sua competência cidadã com a dignidade que o seu posto lhe oferece, não é? E a respeitabilidade, por conseguinte, daquilo que você recebe como profissional daquele lugar. Nas vivências escolares, você também experimenta a participação em espaços de convivência. A escola é um espaço constituído de multiplicidades de espaços de convivência. Ora, você vai ter, a escola tem a cozinha, a escola tem as salas de aulas, tem a diretoria, tem a secretaria. Todos esses espaços, eles têm uma função, mas eles também têm a finalidade de se interrelacionar e passar
a importância que cada espaço daquele tem. Eu costumo dizer que uma das coisas que está muito esquecida na nossa educação é exatamente a questão da alimentação. A alimentação dentro da escola, como merenda escolar, ela não está sendo vista como uma face da educação. Ora, e é a primordial. Eu educo uma sociedade a se alimentar a partir de onde? Da escola. É o que eu alimento, é com o que eu alimento a criança na escola que eu vou criar um bom hábito alimentar, não é? Se eu não prevejo que a educação é esse algo que educa uma sociedade naquilo que ela se nutre, eu também estou já desprezando uma face da educação. Nesses ambientes da escola, você está com outros juntos, convivendo, compartilhando a vida, as experiências e o jeito de sentir, de pensar, de se comportar, de se relacionar, volta aqui, e realizar atividades. Nessa convivência, todos se educam. Mais uma vez, nós vamos reforçar o caráter prioritário da educação como convivência para se realizar. Não existe o educar-se no isolamento. Assim acontece o devir humano. Homens e mulheres que trabalham, brincam, que participam da vida da escola e da vida comunitária, da maneira como aprendem a participar, não é? Então, olha aqui, voltou aquela nossa primeira questão da primeira aula. O devir humano, né? Ele se dá a partir dessa convivência com estar junto, né? Viver junto, viver um momento, criar circunstâncias, não é? Para se ter o quê? O exercício da cidadania. Na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada, compartilhada com os outros, não é? Intencional ou espontaneamente. Como é que eu percebo isso? Né? Pela transmissão de conhecimentos prontos, disponíveis e já produzidos pela humanidade. Ora, é aquilo que a gente falava, a LDB, ela tem um conteúdo prévio, pronto, a partir do quê? A partir de uma tradição histórico-cultural que mostrou que esses saberes são importantes, são relevantes para a formação do indivíduo humano. E C, pela investigação, pelo diálogo e pela experiência prática planejada. Agora olha aqui, diálogo de novo. Vivenciada e pensada por todos e para todas. Veja que de novo o diálogo voltou. Eu não posso dissociar educação de compartilhamento, de convivência. Não existe educar-se para isolar-se. A educação, ao contrário, é a peça de maior inclusão que o ser humano desenvolveu para a vida da humanidade. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais receberam igualmente de outros homens. E aí foi Kant, mas a gente tem que fazer referência a Rousseau, não é? O homem não poderia se educar entre bestas. O homem só pode se educar entre homens, não é? Essas coisas da educação deixam a gente arrepiado, né? E é entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. E que é possível chegar daquela forma a qual em verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva para uma futura felicidade da espécie humana.
O otimismo do Kant no progresso é tudo, não é? Porque ele vai dizer para nós que o nosso objetivo não é sermos felizes, é sermos éticos. O fim do homem é ser ético. Ele deve querer ser digno de ser feliz. E como é que ele tem esse merecimento? Quando ele se desenvolve pela educação, quando ele aprimora seus objetivos não para si mesmo, sozinho, mas para toda uma coletividade. Nesse momento, a gente vai parar por aqui e vai reforçar a vocês o caráter da nossa atividade, não é? Que tem lá para você fazer uma redação sobre como você se sente dentro da sua escola. Isto eu quero que você pense, eu quero que você reflita como você se sente como aluno e como você se sente como profissional da educação. E como o compartilhamento está dentro da sua vida de educador e de estudante, não é? Em formação. Nós vamos encerrando por aqui com um grande abraço e até a próxima. Bom dia novamente, pessoal. A gente começa o dia de hoje com a grata satisfação de ter encontrado alguns tutores presenciais reunidos aqui na estrutura do IFRO, fazendo uma capacitação com o pessoal do MEC, se não me falha a memória. Então, foi muito gratificante. A gente encontrou o pessoal aqui no laboratório e conversamos um pouco, apresentamos um pouco do nosso trabalho. Enfim, vocês nos acompanham aí, né? Eles estão aqui hoje se capacitando. E foi bacana. Bom dia, professor André. O professor André também esteve com a gente lá. Bom dia, gente. Realmente, professor, de fato, foi muito gratificante a gente sentir o pessoal de perto, assim, próximo, né, fisicamente da gente, desse contato, realmente foi muito importante. Desde o tempo que a gente começou o curso, acho que é a primeira vez que a gente vê eles, né? Os pessoal do polo, os tutores que estão ali com vocês diretamente, é muito importante a gente ter esse contato. Pois é, o pessoal vai levar fotos aí, né, André? Tiraram algumas fotos, o pessoal vai estar levando fotos aí para mostrar que a gente deu fez uma visita rápida lá. Bom, vamos começar então a correção da atividade de hoje. Eu acho que é bacana a gente fazer um breve relacionamento, criar, né, essa coisa da relação da aula da professora Noêmia com a aula da professora Domingas, que de certa forma elas se entrelaçam num dado momento, quando elas falam do modelo de educação ditatorial, o que a ditadura trouxe para nós aí enquanto forma, né, enquanto metodologia de ensino. E hoje a professora Noêmia traz também algumas coisas aí sobre os espaços escolares, né, professor André? Exatamente. Dizendo um pouco para nós aí como isso se dá, de que forma a gente pode perceber e aproveitar desse modelo educacional para a gente crescer em outros aspectos também. E é isso que a gente vai evidenciar um pouco nas discussões agora da correção das atividades, tá? Pedir para o pessoal, por favor, a professora Andréia está aguardando, postem aí as contribuições de vocês com relação às atividades, tá, gente? O que vocês pensarem, o que vocês refletiram nas discussões do Polo. Por favor, compartilhem conosco aqui para que nós possamos levar a todo mundo que está assistindo a gente aí no estado todo, em todos os polos, o que foi percebido da aula de hoje com a professora Noêmia, tá? Primeira questão, então, vamos lá. Ela diz o seguinte: de acordo com o conteúdo analisado, demonstre de que maneira o ensino escolar pode contribuir como ordenamento social, né? E aí a gente utiliza a palavra ordenamento e a gente se refere à aula passada, que trazia também a educação como um preceito, né? Como um conceito pré-estabelecido no que diz respeito à ordem. E de que maneira essa ordem se dá nos dias de hoje. Então, de que maneira o ensino escolar pode contribuir com o ordenamento social? E aí a nossa questão aqui, a nossa contribuição, a nossa possível resposta é a seguinte, tá? Sabendo-se ler e interpretar leis e códigos. A linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social. No trânsito, por exemplo, é necessário se ter o domínio da língua ortográfica para se orientar.
e eu diria até mais, né? Além da ortográfica, a língua simbólica, que a gente tem muito isso no trânsito. E aí a gente pode fazer uma breve análise, né, professor André, do que diz respeito a essas leis e códigos, que eles falam, a gente traz alguns exemplos para saber de que maneira o ensino escolar colabora no nosso dia a dia, e a gente vê a linguagem escrita como sendo a responsável por fazer parte de todos os contextos da vida social. Então, tudo praticamente que você vai fazer hoje, você tem que entender de linguagem escrita para que você possa desenvolver o seu dia a dia, você possa fazer e praticar as suas tarefas diárias de maneira normal. Então, você tem que ter um pouco do conhecimento escrito, da linguagem escrita para você se desenvolver, para você, de certa forma, viver a sua vida na completude aí. Então podia contribuir até, professor Léo, com o Leonardo, com a questão das disciplinas, né? A gente também não tem só a questão dos símbolos da linguagem ortográfica, mas também a gente tem os temas transversais. Ótimo. Nós temos educação ambiental, nós temos educação sexual, nós temos a educação religiosa, que também contribui com o ordenamento social. A gente tem, né, a gente pode, essas disciplinas contribuem diretamente você cuidar mais do seu ambiente, do ambiente que a gente vive, né? A gente tem essa questão da orientação sexual nas escolas, que hoje é dada, né, que antes não era permitido, como foi falado na ditadura militar. Então, essas disciplinas realmente contribuem muito com esse ordenamento, né? Então, a educação religiosa, que deixou de ser aquela parte de trabalhar só a questão das religiões, mas também agora essa questão social. Então, é importante que a gente fale que essas disciplinas contribuem mesmo com a questão do ordenamento, né? Do ordenamento. Bacana isso, porque a gente começa a discutir e perceber a vida social, as relações que se estabelecem na vida social de uma maneira mais abrangente. A gente acaba, essas disciplinas transversais colaboram, de certa forma, para que essa inter-relação que se dá no dia a dia, ela possa crescer, ela possa amadurecer, ela possa se estabelecer de acordo com parâmetros, né? Então, as disciplinas transversais têm uma contribuição riquíssima nesse processo, tá? Vamos lá, questão de número 2. Ela diz o seguinte: exponha uma atividade de dentro da escola, tá? De dentro da escola, que favorece ao convívio social. E aí mais uma vez, a gente discute a relação da escola com a sociedade como um todo. A gente discute o modelo de ensino com aquilo que se vive fora da escola, porque o convívio social ele também se dá dentro do espaço escolar, mas ele se dá de uma maneira muito maior fora da escola. E como a escola colabora para isso, né? Então a resposta é a seguinte: nós temos aqui uma possível resposta que diz: na escola, homens e mulheres, sem exceção, vivenciam um mundo próprio, tá? Mundo dos outros e compartilham, pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos através do diálogo, né? Então, o modelo formativo de hoje, ele tem possibilitado, e a professora Domingas fala um pouco isso na aula de hoje, do modelo ditatorial até o modelo mais recente. A professora Noêmia traz isso com uma precisão milimétrica, que é a coisa da construção coletiva, né? Da construção colaborativa nesse modelo de convívio social, nesse modelo de relação que se estabelece entre as pessoas, não só dentro da escola, mas como fora. E mostra pra gente como a escola tem contribuído para que isso se dê na sua completude, né? Como para que isso se dê da forma que é preciso se dar hoje, uma vez que nós temos aí uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade cada vez mais exigente, e a gente precisa mudar, né, evoluir nos métodos para que isso seja aceitável, digamos assim, né, professor André? A gente, ainda continuando com as disciplinas, a gente tem a disciplina de educação física, ela ajuda muito nessa questão da convivência social. Quando a gente tem uma atividade que reúne grupos, né, uma competição em que você sabe o que é a sua vez, o que você perdeu, o que você ganhou, e o professor orienta, né, olha, a gente tem que saber perder, a gente tem que saber ganhar, a gente tem que saber qual é a nossa vez de jogar, a nossa vez de se colocar. Ela contribui de forma bem efetiva aí nessa forma de convívio, né? Então, todas as atividades que o professor realiza em grupo, o professor realiza ali um debate na sala de aula, você orientando o aluno qual é a sua vez de se manifestar, esperando que o outro conclua o seu pensamento, também isso ajuda muito nessa forma de convívio.
E nós devemos registrar também que eu acho que a importância da escola nesse processo, ela é tamanha que depois do berço familiar, depois das relações familiares, onde a criança começa a crescer e perceber como essas relações se dão, a escola é o espaço onde, de fato, as crianças vão aprender a se relacionar com outras pessoas, com outras formas de pensamento, com outros modelos de comportamento, e aí elas começam, de fato, a expandir aquilo que elas conhecem por relação familiar, por relação social, por convívio social. Acho que a escola tem essa... convívio, às vezes, até maior, né, do que você ficar, às vezes, escolas de tempo integral, fica até um convívio maior do que você tem com a sua própria família. Então, por que não contribuir de forma positiva nessa formação? Nessa formação, né, nesse crescimento. Vamos lá, questão de número 3. Ela diz o seguinte, aí agora a gente vai precisar da participação de vocês, porque a gente pede aqui que vocês comentem, né, de até 15 linhas, mas isso não precisa ser às 15, tá, gente? Então, se vocês puderem contribuir... Tem uma... Costa Marcos está reclamando, tá com a internet está com um sinal, né, que está dificultando aí o acesso. Tem uns polos aí que os alunos elaboraram as questões, mas não estão querendo postar. Né? Então, é importante, gente, que vocês coloquem, porque a gente que trabalha em escola, né, a gente que tem aquele convívio diário, aquele contato, é importante a participação de vocês. Né? A gente precisa desse engrandecimento aqui, né, que realmente esse debate é formidável, você colaborar com a sua própria vivência aqui nessa formação. Então, é importante que vocês postem a sua mesmo que seja uma frase, olha, eu passei por isso, eu acho que contribui dessa forma, e a gente vai ler aqui, se vocês também não quiserem que leia o nome, a gente lê a resposta, né? Vocês peçam para o tutor aí, se não quiser colocar o nome do aluno, a gente coloca mesmo assim a resposta. E é de suma importância a contribuição de vocês, porque sem vocês aqui não tem sentido, né, gente? Vocês é que trazem pra gente a vivência diária, como a professora Andréia falou, e é vocês que vão enriquecer esse processo, tá? Vamos lá, participem e não fiquem com medo, pode ficar tranquilo, tá, gente? Vamos lá, a questão de número 3, ela fala o seguinte, façam comentários sobre a seguinte passagem, né? O ensino escolar deve ser o elemento de troca, grifo, constante com as experiências sociais, grifo também. Assim, o artigo 3º, inciso 11º da LDB exige vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá, gente? A LDB versa sobre essa necessidade, sobre essa obrigatoriedade, digamos assim, né, para que isso aconteça no modelo de ensino de hoje, tá? Então a gente vai pedir que vocês façam a contribuição de vocês aí, mas a priori é assim. Hoje a gente tem visto professora Andréia, do início do módulo para cá, é esse processo evolutivo e esse módulo tem nos feito perceber como, historicamente, a educação tem evoluído. Né? Hoje, sobretudo, com a aula da professora Domingas e da professora Noêmia, ficou claro para a gente um modelo arcaico, digamos, classifiquemos assim, né? Um modelo mais arcaico, mais antigo, um modelo ditatorial, para um modelo democrático, que é o que a gente está batalhando hoje ainda, né? Nós já temos um modelo democrático, mas ele ainda precisa de melhoramentos. Mas a gente tem essa evolução. E aí, como a gente faz essa relação daquilo que é praticado, daquilo que é ensinado na escola, com os espaços de trabalho e das práticas sociais e como isso pode se dar na vida fora da escola, né? Da criança, do adolescente, dele com os pais, dele com os amigos, enfim, outros espaços que ele frequenta. E é por isso, professor, a necessidade de se reforçar a questão da gente conhecer outras décadas, né, outros séculos. Às vezes o aluno fala, poxa, mas eu vou ter que estudar a época da colonização, o que aconteceu, né? Às vezes o aluno acha que é monótono, mas como a gente pode refletir se a gente não conhece? A gente precisa conhecer tudo que influenciou a educação para que a gente possa analisar de que fato, né, o que ela se tornou e o que ela pode melhorar, né? E qual foram os requisitos que esse trabalho, essa colonização, a ditadura militar trouxe para a nossa educação atual. Então, essa análise é importante que a gente saiba desde o princípio até agora, para que a gente possa promover essa reflexão, que tipo de educador nós queremos ser. Eu acho que, e aí contribuindo com o que você falou, Andréia, também é dizer assim,
por que não buscar respostas para muitas perguntas que nós temos no modelo de educação do país e em outras culturas, né? Acho que é só para a gente fazer esse questionamento e deixar aí para ficar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo para a gente refletir. Bom, vamos para a questão de número 4. Vamos lá? Comente o seu entendimento sobre o ensino intencional a partir da seguinte afirmação. Na escola, se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com os outros. E aí a gente fala, né? Intencional ou espontaneamente, e isso se dá nesse aspecto. Então, na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com os outros. E é aquilo que a gente falava na questão de número 2, né? Que a gente fala que a escola ela se torna o segundo momento de convivência social. Ela é de suma importância porque ela é o primeiro espaço onde a criança, de certa forma, ela estabelece essa relação com outras crianças, né? Que não um irmão, que não um primo, que é do berço familiar. Tem uma troca de experiências, tem uma troca de aprendizado que é muito importante para o engrandecimento aí nessa formação aí do ser humano. Justo, justo. E aí a afirmação diz, né? Observada e compartilhada com os outros. Então é dizer assim, a criança ela acaba aprendendo pelo modelo, isso a gente falava em aulas anteriores, né? Nós precisamos cada vez mais e nós temos perdido cada vez mais os modelos, né? Aquilo que se torna referência para a criança. Seja um pai que é honesto, que não faz barbeiragem no trânsito, né? Seja um professor que respeita uma fila, enfim, o aluno busca a natureza, né? Respeita as opções das pessoas, enfim. O diferente, né? O diferente, justo. Então, a criança acaba se espelhando nesse modelo. E é esse modelo, através desse comportamento que a escola propicia, né? De vivência observada e compartilhada, que a criança vai buscar o aprendizado para o crescimento dela enquanto caráter, enquanto ser humano, enquanto idoneidade, honestidade, enfim. Então, olha a responsabilidade que nós temos nas nossas escolas hoje, olha a responsabilidade que vocês têm, olha quão grande é a importância de vocês para o trabalho que vocês desempenham hoje nas escolas, né, gente? Nós somos fundamentais nesse processo. Então, eu queria me despedir, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, deixar o oi para o pessoal que estava aqui reunido hoje, né? Foi uma satisfação muito grande vê-los aqui pela primeira vez, mandar um abraço, desejar um ótimo final de semana, né? E a gente se vê na próxima aula, é isso, professor André? Exatamente, um abração pessoal. Tá? Apesar de chegado algumas mensagens aqui já tardiamente, né, que a gente tem um tempinho já para encerrar a aula, mas agradeço a participação assim mesmo, tá? Até a próxima aula. Até mais.